Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Esse episódio do Mundo Agro Podcast é um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, converso com o engenheiro agrônomo Pedro Henrique Lopes Lorenzoni. O Pedro é agrônomo formado pela Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp de Botucatu e, diga-se de passagem, formado na 34ª turma de agronomia, a melhor turma que já se formou na FCA até hoje. O Pedro também é conhecido como Quingil e é gerente de qualidade de sementes nas Sementes Matsuda, renomada e pioneira empresa no setor de sementes forrageiras. Neste bate-papo, o Pedro nos conta um pouco da sua trajetória no mercado de sementes e fala também sobre a evolução e novas tecnologias em forrageiras que estão disponíveis hoje ao produtor rural. Bem, é isso aí. Então agora vamos chamar o Pedro e entender um pouco mais sobre esse mercado em plena expansão no Brasil. Muito bem, e hoje aqui na bancada do Mundo Agro Podcast eu tenho a honra, tô feliz pra caramba de estar conversando com esse cara, que é mais do que amigo meu, fomos colegas de república e hoje ele tá aí, num setor que eu atuo também, ele atua na área específica de forrageiras e o cara não é moleza não, viu? Além de trabalhar com o que ele trabalha, representa aí a ISTA no Brasil no setor, já tá poliglota, meu grande amigo Pedro Henrique Lopes Lorenzoni, mais conhecido e o famoso Quingil. Quingil, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Obrigado, Rogério, doutor Rogério, muqueado, né? Rapaz, satisfação enorme também estar presente aí no Mundo Agro. A gente acompanha bastante, acompanhou outros colegas de turma, inclusive, mas realmente uma satisfação enorme, como você bem colocou, né? A gente, além de colega de turma, ainda foi colega de república, né? Então, realmente, uma satisfação muito grande a gente estar conversando, trocando um pouquinho de ideias aí sobre o setor de sementes forrageiras, né? Que realmente é um mercado que vem crescendo cada vez mais no Brasil como um todo, exportando bastante semente, várias empresas aí exportando, então, e realmente a gente, logicamente que tem um certo... o setor de forrageira em si, né? Ele às vezes, lá no passado, lá atrás, ele era um pouquinho mal visto. E hoje não. Hoje, essas grandes empresas aí, idôneas, elas vêm mudando um pouquinho esse perfil aí. Então, realmente, uma satisfação poder passar um pouquinho, trocar essas informações, bater esse papo aí e mostrar como que é um pouquinho do nosso setor. É isso aí, é um setor que tem crescido bastante e eu já estava devendo esse convite há muito tempo aqui, sabe, Quingil? E o ano passado, no Congresso Brasileiro de Sementes, eu falei, não vou deixar passar, mas chegou a hora. Bom, mercado de sementes já é algo que os nossos ouvintes aqui estão acostumados a gente falar bastante. Agora, existe dentro do mercado de sementes alguns setores que eu não tenho trazido muito para cá e é uma demanda, né? Que é o mercado de forrageiras, flores, frutas e hortaliças, é outro baita mercado também. E hoje, nada melhor do que você, né? Como eu disse aqui na abertura, é gerente de qualidade de sementes na Matsuda. Muitas tecnologias que hoje estão em uso no Brasil, eu sei que vocês desenvolveram dentro da Matsuda, trouxeram esse patamar para o mercado e vamos falar sobre isso. Mas antes de começar,
e quem está ouvindo aqui, eu vou chamar o Pedro Henrique de Quingil, porque não tem como chamar ele de outro nome, eu nunca chamei ele de Pedro, né? Então, fiquem sabendo que Quingil é o nome dele da universidade que ficou aí, e provavelmente ele vai me chamar de Muquiado, então vocês já vão se acostumando aí. Antes de começar, Quingil, falar um pouco desse mercado, que é um mercado extremamente cativante, tem muita coisa nova para a gente conhecer, eu quero que você fale para quem não conhece ainda um pouco da sua história, né? Da onde veio o Quingil, o que ele foi fazer lá em Botucatu e como que ele chegou nesse setor cativante aí, que é o setor de sementes forrageiras. Resumindo um pouquinho, a gente nasceu, cresceu e estudou aqui em Regente Feijó, uma cidade próxima aí a Presidente Prudente, para situar o pessoal um pouquinho melhor. E sempre, desde criança, eu tinha duas áreas que eu gostaria de focar, que era ou totalmente semelhante, Exército ou essa parte de agronomia. Tudo a ver, né? Uma coisa com a outra. Então eu sempre ajudei meu avô no sítio, e assim que a gente foi contemplado aí com vestibular, passamos aí, fiz a agronomia em Botucatu, como você bem também colocou. Algumas vezes eu vou te chamar de Muquiado, porque além de mesma turma, a gente morou 5 anos praticamente aí juntos, né? Então é difícil a gente falar Rogério, doutor Rogério, como todo mundo às vezes a gente acompanha. E na faculdade a gente foi trabalhando, tem aquelas matérias curriculares e tem aquelas extracurriculares que as optativas, né? Não sei se hoje também tem esse nome, mas as optativas eu sempre procurei trazer um pouquinho para esse ramo da pecuária. Então eu fiz bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, caprinocultura, suinocultura, bubalinocultura. Então eu foquei a minha graduação um pouquinho nessa área mais voltada para cultura de animais mesmo, para pecuária basicamente, né? E aí depois da formação, né, da graduação, a gente tem sempre o estágio obrigatório, e o estágio obrigatório eu já vim fazer na Matsuda. Eu enviei meu currículo, comentei sobre o estágio obrigatório e tal, e o pessoal me aceitou como estagiário. Isso aí lá em 2022. E aí, depois desse período... 2002, hein? 2022 exatamente. Foi ano passado. Verdade. Tá 2002. Querendo enganar a turma aí para não falar a idade, né? Verdade. Então, lá em 2002, a gente veio fazer o estágio obrigatório. Aí, depois da formação, mais ou menos em julho de 2003, aí o pessoal me chamou para fazer uma entrevista, como já conhecia, e quando eu fui para a entrevista, aí já falei, não, já é para contratação. Então a gente acabou ficando aí na Matsuda, então desde 2003 aí a gente tá aí no setor. Comecei primeiro acompanhando os campos de produção da empresa, depois fui para a parte de atendimento ao cliente, atendimento aos representantes, e aí mais ou menos em 2006 para 2007, aí o pessoal da diretoria pediu para que eu assumisse a gerência do laboratório, que aí a gente já tinha iniciado o processo de credenciamento e acreditação do laboratório na ISTA, e aí precisava de uma pessoa mais voltada para essa área, que a gente, embora o laboratório continuasse seu serviço, tudo, mas a gente ficava como um suporte. Só que aí, por conta dessa demanda também, precisava sempre de um técnico mesmo ali no dia a dia, focando ali no controle de qualidade, no desempenho dos equipamentos, treinamento de colaborador, dos analistas. Então, o pessoal viu em mim aí um perfil melhor, não diria melhor, mas um perfil um pouquinho mais focado para essa área de tratamento de pessoal. Eu gosto bastante dessa área de conversação com o pessoal, troca de experiência. Eu gosto de ensinar, então eu gosto de conversar, passar um pouco do que eu sei, do que eu aprendo. Então o pessoal me convidou para fazer parte e estou no laboratório. Diria que 80% do meu tempo hoje na empresa é focado em ações do laboratório, e os outros 20%, igual a gente estava comentando um pouquinho sobre incrustação de sementes, que é um mercado que vem crescendo cada vez mais.
E hoje esses 20% é outros afazeres e eu diria que 15% desses 20% aí é basicamente a parte de incrustação, que aí eu também acabei assumindo a gerência da unidade de tratamento e recobrimento de sementes da empresa. Então, quando a gente fala, vai ter um congresso de semente, vai ter um congresso de forragicultura, vai ter um simpósio, então normalmente vão outros técnicos da empresa, outros colegas. Então, quando é algum simpósio, algum congresso mais voltado a essa área de análises ou de tecnologia de semente, aí com certeza quem estiver presente vai ter uma chance maior de me encontrar. E recentemente você esteve em Verona, na Itália, na última reunião da ISTA, né? Tava lá o França, alguns colegas, e você o laboratório da Matsuda é o único laboratório de forrageiras credenciado pela ISTA no Brasil, Kinji? Assim, membro, se eu não estiver enganado, são 6 laboratórios que são membros da ISTA no Brasil hoje, mas acreditado aí que é aquele laboratório que pode emitir um certificado internacional. Aí somos o laboratório oficial lá de Belo Horizonte, então o laboratório do Ministério da Agricultura lá de Belo Horizonte. Ele tem um escopo bem completo, inclusive forrageiras, e o nosso, que é de uma empresa privada, né? O laboratório da Matsuda, então hoje o escopo dele, o nosso escopo é só para forrageiras. Então, às vezes, a gente recebe algumas ligações, e-mail de algumas empresas de hortaliça, por exemplo, ou flores, querendo que nós vamos à unidade, faça a amostragem e emita um certificado. Só que não tem como, porque o nosso escopo, sim, é reduzido, é só forrageiras. Aí, nesse caso, a gente sempre tem orientado a buscar entrar em contato com o laboratório oficial lá de Belo Horizonte, que aí no escopo deles, aí sim é um pouco mais completo e poderia atender essa demanda aí. Então, vocês já conseguiram ver aí que tanto eu quanto o Pedro Henrique Lopes Lorenzoni acabamos rumando aí pro lado das sementes, e ainda bem, viu? Porque é um setor que eu gosto muito, costumo dizer que tudo começa na semente, então se você errar na semente, você só vai correr atrás do prejuízo, e é um setor cativante. Não existe hoje, embora comercialmente, né, Kinji, a gente sabe que existe, né, uma questão comercial, mas na área de sementes, seja forrageira, seja hortaliça, seja grandes culturas, hoje existe mais um trabalho de cooperação entre as empresas do que uma competição, porque a gente está trabalhando por um bem maior, né, que é a produção de alimento. Então, a gente tem que focar dessa forma. Mas, Kinji, você citou algumas coisas aí que nós vamos conversar ao longo desse bate-papo. Inicialmente, queria que você falasse um pouco sobre esse mercado de forrageiras, porque nós estamos no mercado, aí você acabou contando a nossa formação aí, mas 21 anos, né? Vai completar 20 anos agora, em setembro, né? 20 anos de formados, né? Então, muita coisa evoluiu no mercado de forrageiras. A gente sabe, você até disse, antigamente era um mercado que ficava meio desafiador, porque tinha questão de valor cultural, então havia ainda uma descredibilidade. Hoje, você planta braquiária como se estivesse plantando soja, linha a linha, semente por semente. Então, a necessidade de um controle de qualidade efetivo, de uma, não só a segurança, mas a credibilidade com o produtor, isso cresceu muito. Como foi essa evolução de quando você fez o seu estágio na Matsuda para hoje, tanto em termos de materiais quanto em termos de tecnologia, e se a legislação mudou em alguma coisa também? Vamos começar pela produção. Então, a produção de semente forrageira, ela, de quando eu entrei, ela já mudou significativamente, porque antes de eu entrar já era bem... A mão de obra, o esforço laboral realmente era muito grande. Antigamente a gente falava em 40, 50, às vezes até 60 lavoureiros, 60 pessoas ou colaboradores para colher 1 hectare. Então tinha essa demanda aí por falta de equipamentos. Aí quando eu entrei já tinha alguns equipamentos, algumas colheitadeiras de semente. Inclusive, como você comentou, a Matsuda ela trabalha tanto com a linha de sementes, mas também outros segmentos, e um deles é a parte de equipamentos. Então ela também desenvolve equipamentos que auxiliam os cooperados, os produtores a colher sementes cada vez
com uma qualidade superior. Então, naquele tempo ainda tinha muitas áreas sendo colhidas de forma manual, que realmente demandava muitas pessoas para colher um único hectare. Depois veio alguns equipamentos que simulavam essas colheitas manuais, aí, que é por processo de varredura. Então, hoje, continua sendo por varredura. Tá? Embora tenham alguns segmentos aí de pesquisa em andamento, mas ainda a colheita de semente, ela ainda, em sua grande maioria, e quase todas as cultivares aí são colhidas do chão. Então é por processo de varredura, só que a diferença é que antigamente era feito de forma manual, hoje são equipamentos que com conjuntos de cerdas de aço que vão varrendo o solo, então levanta bastante poeira, dependendo da textura do solo, chega a arrancar uma camada de 2 até 4 centímetros do perfil do solo, que é essa poeira que o pessoal, às vezes, quem acompanha de longe, você vê uma área que está sendo colhido forrageira. Você vê aquele canhão de terra sendo jogado, né? Só que daí, depois, começou a melhorar esse sistema de colheita. Então, hoje, a gente fala em equipamentos que lá atrás, quando eu entrei, uns 4, 5 anos depois, ainda assim, os equipamentos de colheita, a qualidade enviada para a UBS, para a Unidade de Beneficiamento de Semente, a gente falava em uma pureza de 25%, 30% de pureza. Hoje, existem equipamentos aí de colheita que foram se tecnificando, melhorando aí uma pré-limpeza, vamos dizer assim, do material que está sendo colhido, dependendo, logicamente, de como essa área foi cultivada, tem algumas áreas que enviam sementes para a nossa unidade com uma pureza já de 60%, 70%. Então, isso daí, além da vantagem do colaborador, do cooperado, lembrando que ele recebe, a negociação é feita de acordo com, não só com o volume que ele está entregando, além do volume, é a qualidade que ele está entregando. Sim. Então, é o que a gente fala que é o ponto da semente. Então, se ele entregar uma semente, uma quantidade com um ponto maior, ele vai ser beneficiado por isso. E a empresa também, de certo modo, porque ela está pagando por um material um pouquinho maior, porém o custo que ela vai ter para atender aí alguns parâmetros legais vão ser bem menores. Como você comentou, aí legislação mudou? Também vem mudando gradativamente. A gente está falando de semente forrageira, a gente tinha parâmetros de pureza aí um pouco mais baixos. Antigamente a gente falava em 40% de pureza. Hoje o padrão mínimo é 60% de pureza para braquiária, por exemplo. Para pânico ainda é 40%, mas para braquiária 60%. E germinação ou viabilidade 60%. Então hoje ainda tem esse padrão mínimo de 60 por 60. Então é o VC36. Só que é o que a gente às vezes comenta com quem procura orientação, é que uma semente de forrageira, 60% de pureza, tranquilo. Que dependendo de como ela vem do campo de produção de semente, é mais ou menos essa pureza que a empresa vai receber. Aí, logicamente, ela deveria analisar para verificar outros parâmetros. Por exemplo, outras sementes nocivas, as nocivas toleradas, proibidas, outras cultivares, semente silvestre, para ver se atende esses parâmetros legais. Só que germinação ou viabilidade, para uma semente estar com 60% de germinação ou viabilidade, aí é muito, mas muito provável mesmo que essa semente seja velha, porque ela já começou a se deteriorar para ter esses índices aí de germinação e viabilidade. Então a gente orienta pelo menos os produtores a não comprarem uma semente que tenha aí 36% de VC, que é esse 60-60, porque muito provavelmente é uma semente que já tem a sua qualidade, começou a entrar numa curva descendente. O Kim Gil, aqui nesse ponto é interessante você falar, porque pode ser que alguém esteja nos ouvindo e não tenha ainda essa noção. Mas quando você fala de germinação, você está falando de uma porcentagem que foi avaliada em cima de sementes puras. Então você pega aquele
pacote que tem 60% de VC, daquilo você vai tirar as sementes puras e aí você vai avaliar a germinação, né? Então, quando você fala em 60% de germinação dentro das sementes puras, multiplicado pelo 60%, né, de pureza, aí vai dar o valor cultural. É isso, né, também para forrageira. Isso, exatamente. Então, quando a gente fala o VC36, é uma semente que tem 60% de pureza. Então, para fazer uma conta rápida, se a embalagem tem 10 quilos, o que seria o VC36, que é o 60-60? 60% de pureza, então 6 quilos são de sementes puras. Os outros 4 quilos é um enchimento, é um material inerte, pelo menos deveria ser. Agora, desses 6 quilos de sementes puras, é onde são realizados aí os testes de germinação ou viabilidade, ou os dois. E se eu pegar 60% desse volume, desses 6 quilos, se germinar 60%, vai fechar aproximadamente 3,6 quilos. Então, ou seja, estou comprando 10 quilos, tá? Só que o que eu tenho de sementes puras com potencial para formar uma plântula são de apenas 3,6 quilos, tá? Então, essa seria basicamente uma continha rápida e fácil para a pessoa entender, que ele está comprando 10 quilos, mas o que realmente é efetivo são apenas 3,6 kg. Então, hoje, imagina um gráfico que eu tenho germinação e viabilidade juntos. Uma semente recém-colhida, ela vai ter uma viabilidade alta, que acabou de ser colhida, então ela está totalmente viável, só que uma germinação não tão elevada assim. Mas aí se trata de dormência, que algumas cultivares têm mais, outras menos. Por exemplo, se a gente falar em brisanta, marandu, decumbens, braúna, alguns cultivares aí que tem uma dormência muito baixa. Diferente, por exemplo, de uma umidícola, de uma dictioneura, que aí já tem um índice de dormência aí um pouquinho mais elevado. Então, seria normal eu ter uma viabilidade de 90%, com uma germinação de 50%, 55%, 60%. Seria normal. Por quê? Ela está no início, ela acabou de ser colhida. Essa semente, esse lote, provavelmente depois de alguns meses, uns 2, 3 meses aí, a viabilidade continuaria próxima ali dos 90%, porém a germinação ela tende a ficar muito próxima da viabilidade. Então ela começa a aumentar. Por quê? Porque essa dormência começa a ser superada, começa a reduzir essa dormência. Agora, quando você começa a perceber que tanto a germinação quanto a viabilidade entra numa queda, aí é sinal que a semente está iniciando o processo de deterioração. E isso daí ocorre, é difícil a gente ponderar, com 8 meses a semente começa a se deteriorar. Isso aí depende muito das condições de armazenamento. Então, isso aí varia de lote para lote, de cultivar para cultivar, mas principalmente das condições que cada local de armazenamento dessas sementes está sendo oferecido, principalmente temperatura e umidade. Então, a gente, igual eu comentei, a gente está aqui em Álvares Machado. O clima aqui hoje está com certeza em Sinop está totalmente diferente daqui. E se pegar ainda Rondônia, Redenção, lá no Pará, então realmente as condições de armazenamento é que vão definir, porque às vezes eu tenho o mesmo lote de semente aqui com um padrão de qualidade. E esse mesmo lote, ele parte lá para Rondônia e ficou armazenado de qualquer jeito. Muito provavelmente esse lote já não é mais o mesmo, não daria nem para comparar os resultados, porque ele foi armazenado de forma diferente. Então é difícil a gente ponderar essa situação. O que a gente sabe é que se iniciou essa curva, iniciou a queda dessa curva, a tendência é só para baixo. Aí é igual aquela parar ela, né? É o fogo morra acima, a água morra abaixo, e semente quando entra ali, realmente é difícil a gente melhorar a germinação ou manter. Porque ainda se ela mantesse, eu comprei uma semente VC36 e eu tenho uma semente VC36. De repente você armazena ela por um mês, você já não tem mais 36.
Talvez você tenha em 30, 25. Então é complicado esse mercado. Então por isso que aqui, por exemplo, na Matsuda, a gente tem procurado orientar os nossos representantes, tá? E tentando trazer aí os representantes para essa visão de que a melhor semente, tanto para eles quanto para a gente, é o quê? Comercializar sementes de alta pureza. Então, não estou nem dizendo essa questão de VC50, por exemplo, que seria próximo de 60%, 62% de pureza, com aproximadamente aí 82%, 85%, que é o normal. Eu estou falando de pureza alta e germinação viabilidade alta. Semente de VC76, semente de VC80. Então, realmente, isso daí é muito bom para quem está comercializando, porque ele, querendo ou não, ele vai fidelizar o cliente. E o cliente ele vai ficar satisfeito, que ele está jogando, ele está comprando 10 quilos, só que desses 10 quilos ele tem uma efetividade, igual a gente estava comentando, de aproximadamente 8 quilos. Então, ou seja, imagina frete. Hoje em dia a gente fala bastante sobre isso. O frete de semente que você está levando aí lá para Rondônia, para o Pará, para outros estados, e já pensou, você está pagando frete às vezes de... Se a gente falar do VC36, a gente está falando, que tem 60% de pureza, ou mesmo a 50%, que também tem 60%, 62% de pureza. A gente está falando 40% de material inerte. Então é 40% do frete de uma coisa que ele... Jogado fora. Exatamente. Isso que eu ia te perguntar, Kinjo, porque a gente fala muito, ou ouvia falar muito, em sementes de forrageiras pensando na pecuária. Basicamente era isso, né? E essa semente aí que tinha 3,6 quilos só de semente dentro, aquela semente que o produtor colocava no espalhador de calcário, saía jogando na mão a lanço, e aí é lógico, não podia cair um monte de semente, fazer um monte de touceira no mesmo lugar. Então a gente até entende que era dessa forma. Só que hoje o mercado veio mudando, né? E aqui onde eu tô, no eixo 163, eu conheço muitos produtores, ou onde eu frequento também, que é o oeste da Bahia, muitos produtores que compram semente forrageira sem ter um pé de gado na área. E aí começa a necessidade de trabalhar nesse perfil que você acabou de nos dizer. Então, trabalhar com materiais de pureza alta, alta qualidade, alto vigor, alta viabilidade, alta germinação, porque a semeadura não vai mais ser feita uma semeadura a lanço desse material. Vai ser feita uma semeadura de precisão com a mesma semeadora que planta o milho, a soja, o sorgo e o algodão. E aí entra até naquele processo que você estava dizendo, que você é o responsável também, que é a incrustação. E eu acho que fica muito caro você peletizar uma semente e, de repente, na hora que coloca no solo, eu tenho uma falha, não tenho uma touceira ali. Então, você tem que ter um controle de qualidade grande, e esse é um mercado que tem crescido muito, né? A semeadura de precisão de sementes forrageiras, né, Kinjo? Não, com certeza. Realmente a gente não pode criticar aqueles produtores, porque a gente entendia a situação naquele momento, né? Você bem lembrou, antigamente não existia equipamento de plantio de forrageira, tá? Não tinha nem adaptações, então realmente usava uma calcareadeira, usava um distribuidor de fertilizante. A verdade é essa, e justamente ele precisava de volume para distribuir essa semente de forma uniforme. Hoje, não só o agricultor, mas com certeza o agricultor ele teve uma parcela não de culpa, mas de mérito, porque ele trouxe essas tecnologias hoje de plantio em linha, por exemplo, usando semeadeira a vácuo, inclusive, máquinas aí realmente com bastante tecnologia, e a necessidade para atender esse tipo de máquina é semente pura, escarificada, incrustada. Então, realmente, ele começou a melhorar e a induzir a outros produtores, outros pecuaristas a também trabalhar em cima dessas tecnologias. Também, hoje a gente tem uma semeadeira a lanço, tem 3 modelos. Ela trabalha com um sistema de distribuição a lanço. Porém, eu consigo regular 2,5 kg por hectare e de forma uniforme e homogênea. Sem precisar daquele enchimento gigante para poder fazer a boa distribuição, né? Não, na verdade essa é uma semeadeira
e a gente recomenda não utilizar para jogar calcário ou fertilizante. É uma semeadeira. É para semente, né? Isso, e consegue jogar com essa distribuição bem uniforme. Então, ela é possível trabalhar com uma semente pura, com uma semente incrustada. E, logicamente, que o mercado hoje, por exemplo, tem aquelas semeadeiras que o pessoal utiliza a terceira caixa, uma adaptação aí para otimizar alguns processos. Dependendo da situação, hoje a gente tem várias tecnologias, como você ponderou, de incrustação. Então, tem algumas tecnologias mais voltadas a esse tipo de equipamento, para que ele não quebre, não solte pó, não acabe entupindo ali todo o sistema de distribuição. Então, também tem algumas tecnologias aí que vêm mudando conforme a demanda do setor. Então, em relação à tecnologia de sementes, na verdade, quem faz com que as empresas invistam aí em tecnologia ou tentam buscar essas melhorias, a demanda vem do próprio produtor que está utilizando as sementes ali no dia a dia. Então, isso aí aconteceu bastante com a empresa, não só na pesquisa e desenvolvimento de novos materiais, de repente mais tolerante a encharcamento, materiais mais tolerantes à seca, mas também tecnologias de recobrimento, tecnologias de tratamento para favorecer algumas necessidades aí que eles tinham justamente com equipamentos. A gente comenta bastante sobre a questão do plantio em linha, que antigamente não tinha disco próprio. Então, às vezes, eles utilizavam aquele disco de sorgo, que era o mais semelhante, o que mais chegava próximo ali da necessidade. Hoje não, hoje já tem aí algumas empresas de fabricantes de disco que já tem um disco próprio para forrageiras. Tem para braquiária, tem para pânico, então tem para várias espécies aí de forrageira e que com certeza atendem tranquilamente essa necessidade para a formação de palhada. E quando a gente fala formação de palhada, entenda o seguinte, quem procura formar palhada para essa situação, se eu tiver 3, 4 plantas por metro quadrado, para ele está excelente, já diferente de um pecuarista, que o foco dele é a produção de folha, realmente de material vigoroso. Então, para esse pecuarista, o ideal já seria de 8 a 10 plantas. Então, o que isso aí interfere? Na densidade de semeadura, né? A gente está falando de 2,5 kg, 3 kg de semente, e o pecuarista precisaria jogar ali mais ou menos 6 quilos por hectare. Então, realmente, e tem equipamentos aí que trabalham com esses 2 volumes. Então, realmente é uma necessidade aí que foi suprida, não só pelas empresas forrageiras, mas por essas empresas aí parceiras também, que nos auxiliam no desenvolvimento para atender esses equipamentos. Que joia! Muito bacana mesmo. É bem legal ver essa evolução, Quingil, porque são 2 setores que trabalham juntos hoje, né? Que é a pecuária e a agricultura. Então, eu digo, quando o pecuarista vira agricultor é bom, e quando o agricultor vira pecuarista também é bom. E nós temos visto a integração da lavoura com a pecuária como um dos melhores sistemas de produção agrícola hoje. E se você puder colocar o boi no meio, isso melhora muito a sustentabilidade do processo. A palavra sustentabilidade, para mim, ao pé da letra, vem daí, né? O produtor conseguir fazer mais na mesma área, usando o mesmo espaço, mantendo aí as suas reservas. Agora, quando você fala para mim, uma semente de uma forrageira, vamos falar de uma braquiária, que ela passa por um processo de escarificação para superar uma possível dormência. Depois, para ser incrustada, eu acho que esse é o nome correto, ou incrustada, não sei, aí você ainda tem que garantir que aquilo que esteja dentro do pelote, né, ou do pellet, ele vai nascer. Então, você tem que fazer ainda um processo ali de osmopriming, alguma coisa. Você tem que avaliar aquela semente para saber se ela está com qualidade. Então, não é um processo simples simplesmente, né, sendo redundante aqui, plantar, colher, juntar
e simplesmente comercializar. E você falou bem no comecinho, falou, a semente ainda é varrida, a semente ainda vem do chão. Eu lembro lá de quando a gente conversava e você, em função do sítio do seu avô, tinha esse conhecimento pecuário e eu não conhecia nada, né? Eu plantei sagu quando entrei na faculdade, você quer que eu faça o quê, né? Então eu lembro que você falava, o pecuarista não gosta de comprar semente limpa, e depois o Siniro confirmou isso para nós, né? Porque é uma semente que não caiu no chão. E eu lembro que eu perguntei isso, né? Falei, mas por que não caiu no chão? Se ela caiu no chão, é uma semente que atingiu a maturidade fisiológica, então a qualidade dela é melhor. Então, por isso que muito se colhe, se colhe de semente varrida. Como que é esse processo de controle de qualidade para você poder entregar um produto que, queira ou não queira, para cada semente que você entrega, tem que nascer uma planta lá. Então, você não pode bobear nisso, porque senão você vende os 6 quilos para o pecuarista, mas na hora que ele vai olhar, ele está só fazendo palhada, não está fazendo massa para o boi dele, né? Sim, isso aí é um processo realmente que precisa de muita atenção. A verdade é essa. Porque o técnico, o responsável técnico da empresa, perante algumas exigências legais, ele precisa fazer no mínimo 2 vistorias no campo de produção. Que uma é no florescimento e a outra na colheita, tá? A colheita é fundamental nesse segmento, nesse setor, porque de 50% a 60% do custo do cooperado, quando é um sistema de cooperação, ou se for a empresa que está produzindo, ainda assim de 50% a 60% do custo que ele vai ter de toda a produção de semente é com a colheita. Então, tem um custo elevado. Então, nada justifica ele deixar de fazer uma prévia, uma análise de qualidade prévia daquilo que ele tem no chão e aí fazer conta para verificar se é viável ou não ele entrar com essa operação. Que aí, às vezes, em algumas situações, compensa mais ele colocar o gado e engordar, ganhar carne, vamos dizer assim, do que ele ter um custo excessivo por uma semente que às vezes ele olha ali, a produção esse ano foi boa. Só que na hora que você vai lá na área, coleta alguns pontos e faz aquele teste de apertar um pouquinho a semente na mão, você vê que é tudo palha. Então realmente, e ele colher, gastar esse custo com a colheita para depois ele mandar para um laboratório e verificar que aquilo ali tem uma qualidade baixa, uma pureza baixa, que a maioria é palha, então realmente não justifica. Então, hoje, muitos produtores, muitos cooperados, uma das primeiras etapas aí pré-colheita é fazer essa análise prévia e verificar se compensa ou não entrar com a colheita. Depois que esse lote foi colhido, com certeza aquela semente que atingiu a maturação, porque ela se degrana naturalmente. Por isso que a colheita do cacho, ela é dificultada, porque assim que ela atinge a maturação, ela cai, ela se desprende da planta e cai. Então isso daí dificulta muito colher uma semente de qualidade fisiológica alta do cacho. No cacho. Diferente, por exemplo, da umidícula. A umidícula ainda consegue reter um pouquinho mais a semente por um período um pouquinho maior, o que viabiliza a colheita do cacho. Agora, essa semente com uma pureza baixa, vamos dizer assim, mas hoje, como eu comentei, tem equipamentos aí que conseguem trabalhar com uma pré-limpeza já acoplada, envia para a UBS uma semente com 50%, 60%, dependendo da situação, até 70% de pureza. Só que outra coisa que também mudou bastante no setor de forrageira foi o beneficiamento. Então, a gente está falando aí que antigamente a maioria do beneficiamento era feito através de peneira e mesa densimétrica. Então, separava a semente dos materiais inertes por diferença de tamanho e peso. Tá? Basicamente, eram os 2 equipamentos aí que uma sementeira tinha. Hoje, já entrou um outro processo, que é o que separa as sementes por cor. Então, hoje já tem aí algumas empresas, como a Matsuda, por exemplo, ela tem investido muito nesses equipamentos que separam a semente por cor. Só que é um processo
dependente desses processos anteriores, mais antigos. Então, hoje, para você ter uma efetividade, uma eficiência elevada desses equipamentos modernos, você tem que entrar com uma semente já com uma qualidade elevada. Não adianta você chegar, receber uma semente do campo com 50% de pureza, colocar num equipamento que separa a semente por cor e falar, ó, limpa. E jogar as regulagens, as tonalidades, ele não vai ter uma eficiência boa. Aí a gente também não pode denegrir a imagem do equipamento, porque você está entrando com um produto de péssima qualidade. Então, hoje tem que ter essa pré-limpeza lá na unidade de beneficiamento. Então, primeiro tira os materiais com a peneira, depois finaliza um pouquinho com mesa gravitacional. Tem mesa gravitacional que a gente aqui vulgarmente chama de saca-pedra, por exemplo. Então, por quê? Porque ela só tira torrão, basicamente. Uhum. Então, dependendo de como esse lote chega do campo de produção de semente, a gente chama de lote, mas na verdade que esse volume, que essa área colhida chega para a gente, então a gente precisa passar em vários equipamentos, em vários malhas de peneira, depois em alguns tipos aí de mesa gravitacional ou mesa densimétrica, para aí sim essa semente ela pode seguir para a escarificação ou pode seguir para esses equipamentos que separam a semente por cor. Tá? E no caso, no caso particular da Matsuda, apenas a semente que rumou, que seguiu para a escarificação, que aí sim, essa semente que foi escarificada, ela vai passar pelo Seletron ou por algum outro equipamento, por exemplo, da Celgron, que também trabalha com equipamentos fotoelétricos. Então, é a semente escarificada que passa por esse sensor fotoelétrico, por esses equipamentos, para aí sim ser destinada ao setor de recobrimento. Então, hoje, no caso das braquiárias que a gente disponibiliza incrustado, a gente tem a certeza de que 100% foi escarificado. Então, realmente é uma segurança sanitária, principalmente, a mais que a empresa procura passar para os clientes finais, como você bem pontuou, que a gente não sabe, para aquele lote de semente incrustado, por exemplo, que a gente produziu, não tem como a gente saber se o cliente final vai ser um pecuarista, se ele vai formar pasto, se ele vai fazer futuramente vai trabalhar com só plantio direto, só formação de palhada, integração lavoura-pecuária. Então, a gente não sabe a destinação final. Então, por conta disso, a gente procura sempre zelar não só pela questão da pureza física e da qualidade fisiológica, mas a gente também tem um certo cuidado com esse apelo sanitário, porque uma semente escarificada, a chance de levar, por exemplo, impurezas indesejadas para uma área, às vezes isenta, é um pouquinho maior. Nisso daí que a gente está falando como impureza indesejada, a gente pode citar ovos de alguns insetos, como cigarrinha, percevejo, pode estar levando, por exemplo, nematóides do Heterodra, Pratylencos, meloidógeno, então, ou seja, coisas que às vezes algumas áreas não possuem, mas que por conta dele estar levando algumas sementes aí não de qualidade inferior, mas uma semente, por exemplo, que não foi escarificada, por mais que ela seja pura, tem alguns nematóides que pode estar ali escondido entre a gluma e a lema da semente, ou seja, está por baixo daquela palhinha ali, que o processo de escarificação seria responsável aí por eliminar essa incidência. Então, realmente, a gente tem um certo cuidado nesse quesito aí, para tentar cada vez mais melhorar as condições e a segurança, a confiança do produtor em adquirir essas sementes, né? Muito bom. O Quingil, quando você fala da selecionadora por cor, isso eu acho que é uma inovação já no setor,
não são muitas empresas, ou não sei se tem outras que utilizam isso, mas a gente sabe que a selecionadora por cor, eu vi a primeira vez no arroz, hoje em dia na soja a gente usa bastante, quando é um equipamento que eu digo para as empresas que a gente dá consultoria, que é um equipamento que ele tem que existir, mas é para nunca usar. É que nem seguro, né? O ideal é não precisar usar. Mas para separar sementes verdes de sementes esverdeadas de não esverdeadas. No caso das forrageiras, depois você faz o processo de escarificação, as sementes que, em primeiro lugar, ela deve selecionar sementes que são sementes que não estão xoxas, das xoxas, né? Então, eu não sei se quando passa o feixe de luz ou a tonalidade dela, a frequência lá, você consegue ver. E outra coisa, se é uma semente que foi atacada por um inseto ou se ela está com um nematóide aderido, também muda a cor. E aí você consegue eliminar isso nesse processo. Além de dar garantia de pureza para que ela possa ir para a incrustação, você também dá uma garantia sanitária de que a semente não está levando nada além da semente para o campo, né? Sim, sim. Até, assim, no caso de semente xoxa, nem é tanto o problema. Porque a semente xoxa, a gente consegue tirar na densimétrica. Agora, o que a gente trabalha bastante é a semente meia grana. Ou meia massa. Então, hoje existem aí 3 tipos de deformidades, vamos dizer assim, que é a semente meia grana, que é aquela que possui embrião, endosperma, mas bem reduzido, que ele não completou a maturação. Existe a semente mal formada, que é uma semente que, às vezes, durante o processo ali de enchimento e maturação, ocorreu alguma deformidade, alguma mutação ali, o embrião não formou, ou o endosperma não formou. E existe também a semente atacada por alguns fungos, como o clavíceps, que se você olhar o grão ali, a semente, por fora, você não tem como distinguir o que é uma semente pura de o que é uma semente meia grana, mal formada ou atacada por fungo, visualmente ali. Agora, quando a gente trabalha, por exemplo, com a escarificação, o que ocorre? Esse padrão de semente, não diria qualidade, mas esse tipo de semente, ele fica com uma coloração diferenciada. E quando você pega essa coloração diferenciada e coloca no Seletron, que aí sim, até desculpa, estou falando até a marca, mas na verdade... Não tem problema não, o Edionei é amigo nosso, é conhecido, pode ficar tranquilo. Então, quando a gente trabalha com esses tipos de equipamento que separam por cor, o que ocorre? Ele consegue identificar e excluir esses materiais. Então, ou seja, eu dependo da escarificação, como eu comentei, para que o meu processo de seleção por cor seja o mais eficiente possível. Igual a gente, de vez em quando, eu brinco no departamento. Não tem como melhorar a germinação. Antigamente a gente falava, não tem como melhorar a germinação, porque como que você vai ressuscitar uma semente? Então isso não é possível. Na verdade, a gente consegue melhorar dessa forma. Porque essa semente que, como a gente estava comentando, a peneira não consegue remover, porque ela é uma semente da mesma cultivar que eu estou beneficiando. A mesa gravitacional não consegue remover, porque a diferença de peso entre uma meia grana mal formada ou cheia de fungos ali dentro, de esporos de fungo ali no interior, também a diferença de peso é muito pouca, então a gravitacional também não consegue eliminar. Então, quando eu junto a escarificação, que faz com que ela mude um pouquinho a sua coloração, e passo no equipamento que tenha esse sensor fotoelétrico, e eu consigo remover essa semente, que inclusive no laboratório, lá na análise de pureza, elas com certeza seriam classificadas como sementes puras e seriam submetidas ao teste de tetrazóleo ou germinação. E aí eu teria uma germinação e viabilidade mais baixa. Então, como eu removo esse tipo de semente, esses padrões de semente do lote, querendo ou não, a germinação e a viabilidade desse lote vai ser melhor. Então, não é que eu estou ressuscitando semente, mas a gente consegue melhorar a germinação daquilo que veio do campo. Exato. A gente não consegue pegar uma semente que não ia nascer e fazer ela nascer. Agora, quando a gente fala de uma população,
Eu consigo selecionar os melhores dentro dessa população e aí eu consigo elevar, sim, o padrão de germinação do lote através desses processos, né? Exatamente. Nas sementes esverdeadas, os trabalhos que nós fizemos em algumas empresas, você conseguia ganhar 2 ou 3 pontos de germinação retirando a semente esverdeada. É lógico, como você disse lá no começo, a máquina não vai fazer milagre. Lembrando também que o rendimento acaba caindo um pouco, porque para cada semente ruim que ela tira, ela pode tirar uma semente boa também. Então a gente tem que ir nesse bom senso, mas é lógico, é um equipamento que existe, é um equipamento que pode ser usado, e desde que ele seja bem calibrado e você vá guardando esses pacotes de dados nele, hoje a inteligência artificial ajuda a melhorar essas curvas e melhorar o padrão de retenção dessas sementes. Então, isso aí é o que eu gosto de falar, inovação, é tecnologia que o setor de sementes tem trazido cada vez mais. Quem diria, Quindil, há 10 anos, 20 anos atrás, você jamais ia pensar que ia usar um selecionador por cor com câmeras de alta resolução para selecionar semente de forrageira. Malemar a varrer aquilo lá do chão, dar uma peneirada, uma assoprada e colocar para funcionar, né? Com certeza, rapaz. Igual a gente sempre trabalhou nesse segmento. Aí, primeiro era a varredura, depois equipamento de colheita, equipamento de beneficiamento, até o primeiro equipamento que separava a semente por cor era monocromático. Então, ele só separava o material mais escuro. Então, hoje não, a gente está falando em Full HD, com resolução aí realmente muito alta, separa a semente por full color, então você consegue separar ali 16 milhões de tonalidade diferente. E assim, tem algumas tecnologias, claro, que ainda não são viáveis para a forrageira. Mas quem sabe no futuro a gente não está trabalhando com raio-x, com alguma coisa do tipo, né? Eu lembro em 2016, eu estava em Iowa e fui visitar o professor Alan Gall, lá na universidade, e ele veio me mostrar uma máquina que estava sendo testada, em que ele marcava umas pintinhas vermelhas na semente de milho, passava ela pela câmera, depois selecionava na tela do equipamento e jogava de novo lá dentro, saía toda a semente para um lado e as marcadas com a pintinha vermelha do outro. Eu falei, nossa, imagina isso no beneficiamento de sementes. Está aí, o Brasil inteiro hoje tem isso e está como carro-chefe aí dessas várias tecnologias que têm sido utilizadas. Muito bom, Quindil. Vamos aproveitar esse rápido intervalo para te fazer uma pergunta. Você sabe o que é uma sementeira? Já visitou uma indústria de beneficiamento de sementes? Não? Então eu vou te dizer que é incrível. Lá, todo o material colhido nos campos de produção de sementes é recebido e beneficiado até formar os lotes de sementes padronizados e prontos para serem armazenados ou semeados. E agora você tem a oportunidade de conhecer uma sementeira virtualmente, com apenas alguns cliques. É isso mesmo, pelo celular ou pelo computador, a Agrosol te leva para dentro da sementeira. O Agrosol 360 é uma plataforma de visita virtual com um tour de 360 graus pela unidade de beneficiamento de sementes, passando também pelo laboratório de controle de qualidade, canteiros para teste de emergência de plântulas e o Seed Place 163, que é o centro de distribuição de sementes da Agrosol, estrategicamente localizado na BR-163 em Sorriso. Ah, e tem mais. Além da visita pela unidade de produção, no Agrosol 360 você entrará em um dia de campo exclusivo, podendo caminhar pelos campos de demonstração, visualizar as cultivares em campo, além de interagir com todo esse conteúdo. Para fazer esse tour, basta acessar www.agrosol360.com.br e lá você será recepcionado pelo Eduardo Dalastra, o CEO da Agrosol Sementes. Diz aí, Eduardo. Seja bem-vindo à Agrosol 360, uma plataforma desenvolvida para receber você aqui dentro da nossa casa. Desde 1999, a Agrosol Sementes trabalha lado a lado com o produtor rural, comprometida com o sucesso das lavouras de soja de Mato Grosso e de todo o Cerrado brasileiro. Através desse espaço virtual, você pode visitar nossa unidade de beneficiamento em Campo Verde,
nossos canteiros de emergência, nosso laboratório, o Centro de Distribuição e Serviços em Sorriso, o Seed Place 163 e ainda conferir um dia de campo com um espaço exclusivo para demonstração dos nossos produtos. Espero que você faça uma boa visita. Um grande abraço! Mas assim, eu não vou deixar você terminar esse episódio aqui sem dar alguns spoilers ou falar algumas coisas, né? Como a gente vinha conversando antes, disse que na Febracem eu estava conversando com a equipe da Incotec e eu lembro de você logo que começou esse processo aí de pelletização, contando das tecnologias, né? A incrustação foi um processo que revolucionou o mercado de sementes forrageiras, né? E vem novas tecnologias por aí. Eu sei que vocês estão sempre na frente, aí na vanguarda do desenvolvimento. Sei também que você não pode contar tudo, mas diga pra gente aí em primeira mão, né? Se tem novidades por vir, mesmo que você não possa dizer. E uma outra pergunta que eu vou te fazer em paralelo. Hoje tem para quem quer, Quingil? Se tiver semente para vender, você consegue vender tudo? Ou hoje você ainda enfrenta aquele problema que a demanda é muito maior do que o que você consegue produzir? Estou dizendo assim, se tiver gente aí querendo se tornar cooperado para produzir semente, tem espaço no mercado ainda? Aí você escolhe a ordem de qual das duas você quer começar aí para responder, tá? Sobre o mercado, com certeza tem, principalmente para quem realmente é interessado e esforçado em produzir sementes de qualidade. A gente sempre procura cooperados, que na verdade é parceiros, né? A gente sempre procura parceiros. E os dois lados acho que tem que ganhar. Porque a gente vem de 3 anos aí consecutivos de laninha. Então a produção de 3 anos para cá foi baixa. Então a gente vem falando ali sempre de preços de forrageira não altos, mas que justamente porque a demanda era maior que a oferta nesses 3 anos consecutivos. Esse ano, ao que tudo indica, que houve essa inversão aí, esse ano a gente vai ter o El Niño, então bastante chuva, e choveu bem nas áreas de produção de semente, então a gente vai ter uma oferta um pouquinho maior. Então isso daí com certeza acaba refletindo no preço da semente. Só que, então, o conselho que a gente procura passar é aproveita essa fase inicial, porque a gente sabe que o clima, de repente, ele muda de novo. Então, aproveita esse comecinho de safra para fazer seu planejamento e fazer seu orçamento e compra, porque pode ser que lá no meio da safra, do meio para o final, o preço volte ao normal. Que realmente a gente está falando de quase 40%, 50% mais baixo em relação ao ano passado. Então, quem tiver aí interesse em formar, aproveita a chance, aproveita a oportunidade. E lembrando que nem sempre preço baixo é sinônimo de qualidade. O produtor tem que lembrar muito bem disso, né? Exatamente. Desconfia aí do comprando, né, gato por lebre, né? Com certeza. E em relação à tecnologia, com certeza a empresa ela não pode parar. Então, a gente tem na Incotec aí uma empresa parceira já há muitos e muitos anos, e sempre que a gente tem uma demanda, tem uma necessidade, que como eu comentei, quem traz essa demanda, às vezes é o departamento técnico, mas na maioria das situações é quem utiliza nossas sementes. E a gente procura atender. Então, houve uma certa demanda aí, um apelo, diria, ecológico, alguma coisa desse tipo aí. Então, a gente está caminhando, está buscando aí alternativas para ter tecnologias aí que atendam uma certa necessidade um pouco mais específica, principalmente também para quem trabalha com integração lavoura-pecuária ou mesmo para aquele sojicultor que tem interesse apenas em formação de palhada. Então, a gente tem algumas novidades. Por exemplo, uma eu posso falar que já está disponível, que já tem sido trabalhado um pouquinho, que é a questão de mistura de sementes. Então, já comercializar a mistura pronta. E o que a gente tem procurado aí, vai estar trabalhando essa safra,
são misturas de sementes, porém com a tecnologia de recobrimento embutida. Então não é mistura de semente nua, semente convencional, é mistura aí de sementes incrustadas que tem uma certa demanda considerável. E lembrando que para cada cultivar que seja misturado, a tecnologia de recobrimento, ela por si só, ela já identifica que houve o tratamento. Mas quando eu misturo cultivares ou espécies, eu preciso que cada incrustação tenha a sua distinção, para que quem compre essa semente ou quem fiscalize essa semente tenha condições de determinar qual semente é qual. Então, de forma que o que eu garanta, por exemplo, uma mistura de meio a meio. Então, que eu consiga visualizar que tem 50% de uma, 50% de outra. Para misturas que tem mais de 2 composições, que eu consiga verificar se aquela composição que eu ofertei é a que realmente tem ali dentro da embalagem. Então, ou seja, para isso eu preciso de 2, 3, 4 tecnologias de recobrimento. Então, deve ficar bonito, hein? Fica bastante. Inclusive, até o pessoal da Ecotec está aqui. Aqui em Álvares Machado, a gente está trabalhando junto aí para realmente começar essa safra aí com o pé direito. E com certeza isso daí já é um acontecimento já disponível. E tem outros aí que estão por vir, que aí sim, com certeza, vão trazer aí grandes benefícios para quem procura esse apelo aí mais ecológico, mais sustentável. Tem coisa no forno. Bom, vamos fazer um combinado aqui. Opa. Quando você estiver no pré-lançamento disso aí, que você puder contar, você volta de novo aqui, conta em primeira mão no Mundo Agro Podcast, tá bom? Tá combinado ou não? Combinado, combinadíssimo. É isso aí, fico imaginando essa questão das misturas aí de forrageiras, a diferença de identificação, e eu sou um grande defensor das sementes coloridas, né? Hoje o produtor rural e a empresa acaba escolhendo nas empresas de polímeros os polímeros mais escuros. É lógico, existe toda uma questão conceitual, mas eu gosto da semente colorida, e principalmente porque o produtor chega e fala: Coimbra, não dá para achar semente preta no solo. Eu tenho que ter uma cor colorida. Aí eu falo para as empresas: pô, você pega lá, a cor da empresa é vermelha, faz a semente vermelha. A cor da empresa é dourada, faz a semente dourada. As empresas de polímero estão aí. O polímero é incolor, mas ele consegue pigmentar ele da cor que ele quiser. Então faz um negócio visualmente bonito. Não estou falando que a cor escura diz que a semente é ruim, pelo contrário. Mas para achar a semente no solo, para ver o tipo de tratamento, eu sou o defensor da cor. Aqui no laboratório, quando a gente vai fazer aula, treinamento ou usar tratamento, né? A gente presta serviço de tratamento de sementes industrial para experimentação. Aí eu uso os polímeros que eu recebo aqui para deixar bem colorido aqui, Gil, para que fique bem visível, né? Então eu imagino que essas misturas, né? Esses mix de sementes aí coloridos, além de ser bom, né? Para o processo de mistura, de integração e mistura de materiais, a coloração deve ficar bem legal também. Então vamos ficar combinado aqui, quando vocês forem lançar essa tecnologia, você me avisa e nós vamos lançar em primeira mão aqui no Mundo Agro Podcast. Pode deixar, tá combinado. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter, @Mundo Agro Podcast. Gil, Pedro Henrique Lopes Lorenzoni, gerente de qualidade de sementes na Matsuda. Olha que história legal. Ele começou como estagiário lá, fazendo estágio obrigatório. Tá aí já quase 20 anos na empresa, né? Realmente vestindo a camisa. É um dos caras que eu mais encontro, porque nós estamos no mesmo setor, então nós nos encontramos em Curitiba, no Rio Grande do Sul, de novo em Curitiba. Né? Nunca deu certo de ir para uma festa da turma lá, mas nos congressos aí, trabalhando, vira e mexe, a gente se encontra, e é um prazer muito grande poder conversar com você. Eu não vi o tempo passar, né? Nós estamos há 1 hora aqui conversando e podia ficar muito mais tempo. Foi um prazer enorme poder conversar com você, ver o sucesso aí, o desenvolvimento e o gosto pelo seu trabalho está no seu olho. Quem está vendo a gente pelo YouTube vai ver
como existe uma diferença entre trabalhar e fazer o que gosta. Eu tenho certeza que você faz o que gosta. Muito obrigado, viu, Quinzil? Foi um prazer muito grande conversar com você mais um pouquinho aqui. Rapaz, o prazer todo meu de voltar a conversar com você, né? Como você bem colocou, a gente se encontrou bastante em alguns congressos e você, fica aí também o convite, né? Você está devendo uma visita aqui para a gente na Matsuda, vai ser muito bem recebido, para tentar mostrar um pouquinho também do que a gente faz aqui na prática, com certeza. Eu sei que também você é uma pessoa que gosta de conhecimento, então eu gostaria sinceramente de receber você aqui e mostrar um pouquinho dessas tecnologias que a gente tem e com certeza acho que sempre a gente acaba aprendendo um pouquinho. Cada lugar que a gente vai, a gente acaba levando um pouquinho de conhecimento, né? Por mais que, igual a gente tem eu tenho uma admiração muito grande aí pelo profissional que você se formou, lá de Botucatu, na República, a gente conversava lá no primeiro ano do melancia, dando em pé de jaca e tudo mais. Então, rapaz, hoje você vê aí um cara excepcional, profissionalmente e como pessoa também, sempre que a gente se encontra, como você bem colocou, parece que o tempo vai fluindo e a gente não vê passar. Então, realmente é um prazer enorme estar participando e, com certeza, espero que tenha levado um pouquinho de informações aí para quem nos assiste. Com certeza, com certeza. E aí, vamos fazer o seguinte, eu vou alinhar esse negócio, então nós vamos combinar essa visita na Matsuda com a gravação do próximo episódio, quando você for lançar essas tecnologias aí que você não pode contar ainda hoje. Vou deixar tudo alinhado, nós vamos conversar depois aqui em off para marcar essa visita. E já passei pertinho, não parei, você ficou bravo, vamos marcar uma visita específica aí, tá bom? Opa, mais que combinado. E tomar aquela gelada merecida no final do dia, né, Quinzil? Faz parte, né? Faz parte do processo. É isso aí. Quinzil, um forte abraço. Manda um abraço na esposa, nos filhos, na família aí. Um abraço grande a toda a equipe da Matsuda, que faz um trabalho primoroso em relação à qualidade de sementes forrageiras, trazendo sempre tecnologia de ponta aí para o produtor. E como eu disse, nós estamos trabalhando por um bem maior, né? Pela produção de alimentos para alimentar aí 1 de cada 5 pratos colocado na mesa no mundo sai daqui desse Brasilzão e da gente que despretensiosamente, fazendo o que gosta, acorda cada dia para ajudar esse Brasil a estar na ponta e na vanguarda da produção agrícola. Meu amigo, um forte abraço, fique com Deus e a gente se encontra na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Um abraço, Quinzil, tudo de bom. Abraço, Buquiado, tudo de bom para você também. Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida. Siga o Mundo Agro Podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcast e se inscreva no Castbox ou no Google Podcast. E favorite no Deezer, assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.